Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. 2 Samuel, capítulo 21 e versículo 10, que fala assim. Então Rispa, filha de Aias, pegou um pano de saco, estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu e sobre os corpos, e ela não deixou que as aves de rapina o tocassem de dia, e nem os animais selvagens à noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Rispa, louvado seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi estava reinando e veio uma grande fome, uma fome de 3 anos sobre a terra, porque não chovia. E se não há chuva, não tem como plantar. E se não planta, não tem como colher. E se não tem como colher, não tem como sobreviver e a fome vem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Davi, ele vai consultar o Senhor qual a causa daquela fome e por que não estava chovendo há 3 anos. E o Senhor responde para Davi. E ele vai procurar o Gibeonita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Gibeonita, ele fala que não quer ninguém de Israel. Ele quer apenas 7 filhos da casa de Saul, para que possa fazer justiça. Porque Saul havia quebrado uma aliança que eles tinham feito com Josué. A Bíblia vai dizer no livro de Josué, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o 27, sobre o desdobramento dessa história da aliança. A Bíblia vai dizer que, lá em Josué, capítulo 9, que a fama de Israel era muito grande, da liderança de Josué, que ele estava vencendo muitas nações. E os Gibeonitas, eles ficaram com medo, porque eles sabiam que se guerreasse contra Israel, eles iriam perder. Diz a Bíblia que o coração deles estava derretendo, ou estava tremendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eles arrumam uma estratégia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eles fingem de viajante, veste roupa velha, deixa a barba crescer, leva pão embolorado, vinho velho, roupa rasgada, calçado velho, e vai até Israel. E chega lá, eles falam: tenho visto o que o Senhor tem feito por Israel. Eu vim aqui para que nós façamos uma aliança, porque eu sei o que Deus tem feito por Israel através do seu povo. E Josué pergunta de onde ele vem. Ele fala que vem de uma terra muito longe. Ou seja, mas ele era dali próximo. Ele veio de uma terra muito longe. E os israelitas, está no texto, se você ler lá em Josué 9, no decorrer do texto, eles não consultam ao Senhor. Josué também não consulta ao Senhor, eles consultam os anciãos da cidade. E os anciãos pedem que ele faça paz, uma aliança de paz e de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não podia tirar as suas vidas, não podia lutar contra ele. E faz uma aliança de paz com ele. E depois que faz essa aliança, ao passado 3 dias, está no texto, se você continuar lendo, Josué capítulo 9, ao passar de 3 dias, Josué descobre que aqueles homens estavam mentindo. Ele era dali bem próximo. E agora a aliança já estava feita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que fez um juramento perante o Senhor e não podia quebrar aquela aliança. Uma vez feita, não podia quebrar. E o que fizeram? Fizeram deles rachadores de lenha e carregador de água. Primeira lição que eu aprendo aqui. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer aliança, nós temos que consultar ao Senhor para saber a resposta de Deus. Pois a próxima nação que Josué teria que lutar era com os Gibeonitas. Mas agora ele já tinha feito aquele acordo de paz.
ou seja, fez acordo com o inimigo. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. O gibeonita, ele sabia que não ia vencer, ou seja, se eu não posso vencer, juntamos a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E enganou o povo de Israel. E eles não consultaram o Senhor. O texto diz que eles não consultaram o Senhor. E por não consultar ao Senhor, fizeram esta aliança. E depois de 3 dias, descobriram a farsa, a mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira lição que eu aprendo é, antes de fazer qualquer aliança, é consultar ao Senhor para saber se o Senhor está no negócio. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. E depois de 3 dias que ele descobriu que era mentira, e o próximo povo que ele teria que lutar era contra os gibeonitas. Mas agora ele já tinha feito uma aliança de paz. E ali ele se torna para Israel rachadores de lenha e carregadores de água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aí vem o reinado de Saul, e Saul, ele mata o gibeonita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Saul queria exterminar todos os gibeonitas. Ou seja, ele quebrou a aliança. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E por este motivo, Davi estava nessa situação. 3 anos de seca sem chuva e fome. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ou seja, Deus interveio. Por causa da aliança quebrada, cerrou os céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que quando Deus cerrava o céu e não mandava chuva, era sinal de castigo de Deus. Lembra lá de 1 Reis, capítulo 17, quando Elias fala que não vai chover, segundo a sua palavra, e durante 3 anos e 6 meses não choveu, como castigo divino para o povo de Israel? Louvado seja o Cordeiro de Deus. E aqui também Deus cerra o céu e não manda chuva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Davi consulta ao Senhor, está no texto, ele vai procurar o gibeonita e o gibeonita faz essa proposta. Eu quero tão somente que me dê os da casa de Saul. E Davi pega 7 da casa de Saul, 2 filhos de Rispa e 5 filhos de Adriel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, com a filha de Saul. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali ele pega os 7 filhos da casa de Saul, os 7 descendentes da casa de Saul, e leva para enforcar no monte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali eles são enforcados. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E diz a Bíblia que Rispa, ela fica ali guardando aquele corpus de dia e de noite. De noite, contra os animais ferozes, para que não viesse devorar aquele corpus. De dias, contra aves de rapina, para que não viesse devorar aquele corpo. E o que me chama a atenção é que ela não ficou só 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ela montou a sua cabana lá em cima, estendeu um pano na rocha e ficou lá. Durante 6 meses, lutando contra a ave de rapina e os bichos ferozes, para que não viesse devorar os corpos dos seus filhos. Ou seja, estava morto, mas era os seus filhos. Estava mortos, mas era os seus filhos. Ela queria dar um enterro digno para os seus filhos, porque era questão de dignidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela não deixou que as aves do céu viessem comer, não deixou que os bichos ferozes viessem devorar os seus filhos. De dia e de noite ela ficou tangendo aqueles animais, lutando com eles para que não viesse devorar o corpo dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No momento de dor,
ela fica ali durante 6 meses, lutando dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda lição que eu aprendo aqui: não abra mão dos seus filhos. Podem estar mortos na podridão do pecado. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas você não abra mão dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Persevere para recuperar a dignidade dos seus filhos, para que Deus venha dar dignidade para os seus filhos que está no lamaçal do pecado, fazendo a vontade do inimigo. E você não abra mão dele, continue lutando, lutando e lutando em favor da sua família. Contra as aves de rapina, que é o inimigo, e as bestas férias, que é o inimigo das nossas almas. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Contra os animais ferozes, para que não venha destruir os corpos dos seus filhos. Em outras palavras, espiritualmente falando, para que não venha destruir a vida dos seus filhos. Embora está morto no lamaçal do pecado, mas você não deve abrir mão dele. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava mortos, mas Rispa não abriu mão. Durante 6 meses ela estava ali naquela dor, lutando. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E diz o texto, se você continuar lendo, que o rei ficou sabendo do feito que Rispa fez. O quanto Rispa ficou ali durante aqueles 6 meses lutando, acampada naquele lugar. O rei fica sabendo da dor de Rispa. Terceira lição que eu aprendo aqui: nenhum sofrimento é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda dor, ela tem que ter um fim. Bendito seja o Cordeiro de Deus. O rei ficou sabendo do sofrimento de Rispa, da dor que Rispa estava passando. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então, terceira lição que eu aprendo aqui é que o rei, ele está sabendo da dor que você está passando. E ele vai tomar uma providência em seu favor. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai tomar providência ao seu favor. Porque quando é do conhecimento do rei, quando chega o conhecimento do rei, ele toma providência. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E chegou o conhecimento do rei, o rei ficou sabendo e ali ele providencia, ele manda que vá buscar os corpos de Jonathan, de Saul e também dos enforcados para que fosse enterrado. Louvado seja o Cordeiro de Deus. O rei ficou sabendo, deu uma ordem para que tomasse providência sobre aquela situação. Ou seja, o rei já está sabendo da sua dor e da sua situação. E ele está dando uma ordem, louvado seja o Cordeiro de Deus, para que você venha tomar posse de vitória nessa batalha espiritual. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali eles foram tirar aqueles corpos e fizeram o enterro. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E assim, a partir daquele momento, Deus abriu os céus e mandou chuva sobre a terra. Quando o rei fica sabendo, ele toma providência, ele dá vitória, ele abre os céus e manda chuva sobre a terra. Ele já está sabendo, ele entrou com providência e ele vai mandar chuva dos céus sobre esta terra seca e vai dar produção, vai produzir, vai mandar chuva e vai produzir frutos, vai produzir, louvado seja o Cordeiro de Deus, fruto para que venha sustentar, alimentar as pessoas que estão ao seu redor. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Deus vai abrir as cortinas do céu
e vai derramar chuva de graça sobre a sua vida, sobre a sua casa. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E a sua casa vai frutificar, vai ter fruto digno de arrependimento. Alma salva para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Rei, ele é fiel. O Rei Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para todo sempre. Ele é digno de honra, de glória e de louvor, e tem o controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Quero orar por você que está nessa batalha, para que seus filhos, sua família, venha servir ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória, eu oro agora, Senhor amado, te apresentando todas as famílias da terra, ó Pai. Ah, Senhor amado, que ainda não te serve, ó Deus. Entra com salvação em cada lar, ó Pai. Entra com libertação, Senhor amado. Meu Deus, traz aqueles que estão afastados da tua presença, nas drogas, na prostituição, na avareza. Meu Deus, traz de volta, ó Pai, para a glória do teu nome, para que eles possam, meu Deus, te adorar, te bendizer, te exaltar. Meu Deus, transforma, ó Pai. Faz dele, Senhor, um varão valoroso. Faz dela, meu Deus, uma mulher, Senhor, valorosa, uma mulher de valor, meu Deus. Uma mulher que venha ter um nome digno de respeito para a glória e louvor do teu nome, Pai. Um homem que venha ter um nome honrado, digno de respeito, Pai. E assim eu creio, Deus, que o Senhor é um Deus que salva, que cura, que liberta, prepara e leva para o céu. Assim eu te louvo e creio na vitória dos teus filhos, ó Deus. Amém, Senhor.